Essa é mais uma prova absoluta e concreta de que tudo aquilo que nós falamos e abordamos nos nossos canais, vídeos e conteúdos, de que a religião sempre foi e sempre será o maior laboratório de criadores de psicopatas das mais altas periculosidades de toda a história da humanidade. Isso não é uma afirmação, é fato, é realidade. Neste vídeo, irei mostrar um fundamentalista religioso cristão bolsonarista pedindo ao seu Deus mitológico e sangrento para agir e interferir nas ações contra o psicopata do terrorista assassino Bolsonaro. Então, acompanhe comigo o vídeo a seguir. Os patriotar tão feio de ver. O que eu vou mostrar aqui é coisa de outro mundo, galera. Vocês vão ficar de cara. Antes de tudo, quero agradecer todo mundo que mandou mensagem, mandando forças. Depois do BO que eu tive com o Malafaia lá, obrigado, galera. Brigadão mesmo. Vamos pra cima, não vamos desanimar. E olha só, é impressão minha ou o patriotário tá ameaçando Deus e tratando como jagunço? Olha só que loucura. Se não fosse assim, não adianta nós virmos pra rua, meu Deus. Hoje nós estamos em 10, amanhã estaremos em 20 e logo mais estaremos em 1000. Caso o Senhor não olhe por nós, teremos que fazer o pior, é uma guerra civil. Teremos que lutar pelo nosso país com unhas e garras, meu Pai. O Brasil passa por um momento de calamidade, meu Deus. Eu peço que só possa olhar por cada patriota que está preso hoje. Veja que a própria Bíblia relata claramente o quanto os personagens de líderes religiosos eram sanguinários, assassinos, monstruosos e terroristas, que matavam crianças, bebês e mulheres grávidas em nome de um Deus chamado de Deus de Israel. As três religiões monoteístas abraâmicas são as religiões que mais causaram terrores por onde passaram e ainda por onde passam. Principalmente o cristianismo e o islamismo, que até hoje destroem vidas. Não é à toa que os cristãos europeus desenvolveram e legitimaram a escravidão aqui nas Américas. Tanto na América do Norte, na América Central e na América do Sul. Engraçado que os cristãos criticam as atrocidades que o islamismo causa no mundo. Aí eu pergunto, e o cristianismo no passado? Foi pior? Era praticado todo tipo de torturas e atrocidades e monstruosidades. A espada cristã era a base educativa pedagógica de controle e conquistas sobre outros povos. Agora o cristão não estuda história, por isso que são retardados e enganados por uma religião totalmente perversa e maldita, que só veio para destruir. Um ótimo exemplo disso atualmente foi o caso de Sara Mariana, que era uma pastora, que terminou perdendo a vida, que depositava toda a confiança em um Deus que não pode matar sequer a fome de uma criança. Além de destruir sua vida, destruiu a vida da sua família e a vida da família dos assassinos, que também eram pastores da mesma igreja. Além de serem pastores da mesma igreja, também eram amigos, e um deles, o próprio marido, que também era pastor. Outros exemplos de atrocidades dentro do próprio sistema religioso cristão são os casos de pedofilias, de estupro, para não falar o nome completo, cometido pelos próprios líderes religiosos. Além de causar um dano irreversível à criança, também destrói a vida da família, da vítima, dentre outros crimes e atrocidades cometidos pelos próprios cristãos. Na verdade, a religião não foi criada para unir pessoas, e sim para separar e destruir. Por isso que hoje a desunião, o preconceito e a criminalidade é grande, porque isso é reflexo daquilo que as religiões abraâmicas monoteístas desenvolveram. Respalda e impõe a separação e a desunião entre pessoas. Exemplo disso, a questão da homossexualidade,
onde na Bíblia manda executar pessoas que ficam com pessoas do mesmo sexo. Então isso gera ódio, perseguição, tortura e homicídios aos grupos da homossexualidade. Aí eu pergunto a você, isso é uma forma de unir pessoas, de união e de amor um pelo outro? Está muito distante de um Deus de amor misericordioso e bondoso. Isso está mais para um Deus psicopata da pior periculosidade. Esse Deus de Israel deveria ser chamado de Drácula, porque eu nunca vi um Deus para gostar de tanto sangue, de morte, de destruição. Isso não é um Deus, é um monstro. É aquela coisa, quando você faz acepção de pessoas, você está gerando desunião entre pessoas. Exclusão social, separa, gera discórdia. É por isso que temos uma sociedade tão desumana, racista, machista, preconceituosa e homofóbica. Uma sociedade que só tem soberba e ódio, e além disso uma sociedade transtornada, com um grande grau de índice de transtorno de ansiedade. Isso que esse fundamentalista religioso cristão bolsonarista está dizendo, isso era o mais que acontecia no passado. Ou seja, era pior. Por que era pior? Porque, raciocine comigo, hoje que temos as leis constitucionais, tecnologias, uma sociedade mais estudada e questionadora, ainda vemos cenas de terrorismo como esta. Imagine em uma época que não existia constituições e leis cidadãos. Isso que esse fundamentalista religioso cristão bolsonarista está dizendo, isso era o mais que acontecia no passado. Ou seja, era pior. Por que era pior? Porque, raciocine comigo, hoje que temos as leis constitucionais, tecnologias, uma sociedade mais estudada e questionadora, ainda vemos cenas de terrorismo como esta. Imagine em uma época que não existia constituições e leis cidadãos, onde a religião e a política eram as leis e decidiam pela população. A própria Bíblia relata tudo isso, onde menina teria que ser mulher dos chamados homens de Deus, como Josué e Moisés. Quando nós comparamos esses textos bíblicos com as práticas religiosas do islamismo, não são diferentes. No Afeganistão, por exemplo, existe uma cultura onde os homens mais velhos compram meninas de 7 anos para serem mulheres deles. Imagine uma criança de 7 anos ter relação sexual com um homem adulto. Muitas delas não resistem e morrem de hemorragias. Isso acontecia lá no mundo antigo também. Aí eu pergunto, qual é a contribuição que um cidadão desse pode oferecer à sociedade positivamente, como também o desenvolvimento do país? Veja que em países onde a população é ateia, não existem essas loucuras, essas aberrações, esses desfechos. Mas o que dizer de um país onde o Congresso tem uma bancada evangélica, que não contribui em nada para o bem-estar da população, mas antes só atrapalham nas políticas públicas? É uma bancada evangélica protestante que está a serviço apenas de um grupo político, onde seu chefe, Bolsonaro, tentou um dos maiores crimes contra a democracia e principalmente contra a população, que foi a tentativa de um golpe. Então, logo a gente vê o porquê que temos uma sociedade fracassada e transtornada. Aí junta a política e a religião para usurpar e alienar a população em massa.
Uma sociedade que não questiona, que não indaga, que não reivindica, que não tem senso crítico e pensamento crítico, ela está sujeita à escravidão dos seus próprios pensamentos e desejos. Não adianta você ter diploma de doutorado, mas quem é mais um bobo nas mãos dos espertalhões dos traficantes da fé? Como pode, em pleno século XXI, em uma era tecnológica da inteligência artificial e robótica, ainda temos uma sociedade brasileira mística e mítica que ainda acreditam em cobra falante e homem feito do barro? É por isso que os líderes religiosos se aproveitam dessas situações para manipular e alienar essas pessoas. É uma sociedade que não tem conhecimento de que a Bíblia é um livro cultural, político, religioso, mitológico, que é composto por diversos elementos culturais religiosos de outras religiões. Enquanto as pessoas não entenderem isso, elas vão continuar na ignorância e na estupidez de que a Bíblia é um livro sagrado e inspirado por um Deus. Enquanto as pessoas não entenderem isso, elas vão continuar sendo enganadas, escravas e massas de manobras dos traficantes da fé. Cadê que esses traficantes da fé querem ir para os países ateus? Cadê que eles querem ir para a China, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Suécia, Japão, dentre outros? Sabe por que eles não querem ir? Porque a população desses países são populações racionais que valorizam o humanismo, o racionalismo e a dignidade da humanização e da cidadania humanitária. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.